Sete Quedas ficou tão assim, lugar conhecido que todo sábado, domingo, assim, a gente ia lá, né? Passar os dias. A gente ia namorar muito nas Sete Quedas. Era um cenário fantástico, né? É um local assim que não falar bem a verdade, não tem palavras assim para se explicar o que eram as Sete Quedas. Podemos dizer senza parola. As coisas quando são bonita, linda, belíssima, você diz é bonita e é bonita. E a Sete Quedas era tudo isso. Não, o momento mais difícil assim, que foi na hora que nós assim, vimos aquele povo, né, caindo na água, os parentes chorando e tal, foi muito terrível, né? A cidade de Guaíra está localizada na região oeste do estado do Paraná e faz divisa com o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Esse lugar tem uma história tão antiga quanto a história do Brasil e chega até a se confundir com a própria história da América. Por exemplo, você sabia que Aleixo Garcia, o famoso explorador europeu a serviço da coroa espanhola, descobriu as cataratas do Iguaçu e as Sete Quedas em 1524? Mas não é só. Os padres jesuítas, após percorrerem toda a região, relataram aos seus superiores a existência de 200 mil índios. Isso foi por volta de 1588. Finalmente, foi em 1902 que a empresa Mate Laranjeira se estabeleceu em Guaíra. E é aqui que começa a nossa história. Com a Mate Laranjeira vieram para cá milhares de pessoas. Gente e empresa atraídas pela terra fértil e também pela beleza do lugar. Afinal, para falar de Guaíra e das Sete Quedas, não é comum dizer que a natureza não foi generosa. Esse espetáculo das águas do Rio Paraná desapareceu pelas mãos do homem responsável pela construção da barragem de Itaipu em apenas 14 dias. Tempo necessário para a formação do lago. E desde outubro de 1982, são 1.350 quilômetros quadrados de águas calmas. Já se vão 24 anos desde que as Sete Quedas foram vistas pela última vez. Ainda assim, a beleza continua na lembrança de muitos turistas e de moradores da cidade de Guaíra. As poucas imagens, os registros que sobraram, mostram que entre os 5.000 metros que separam as duas margens do Rio Paraná, havia uma garganta de 80 metros de largura. Era ali que se formavam os saltos, em 114 metros de altura, 7 quedas principais que deram origem ao nome, e outras 18 menores. Dos quase 32 mil moradores da década de 80 e meados dos anos 90, sobraram pouco mais de 28 mil. Êxodo que reflete as mudanças, principalmente econômicas, porque Guaíra passou desde o afogamento das Sete Quedas. É que com ela foram embora os turistas. Muitos deles não se sentiram atraídos pelo lago, propício para a pesca, nem pela maior ponte rodoviária brasileira. São mais de 3,5 km de estrada sobre o Rio Paraná. Não se sentiram atraídos e não voltaram. Com isso, perdeu Guaíra, perdeu toda a região. Do desenvolvimento que marcou as 7 primeiras décadas do século passado, da chegada da Mate Laranjeira até a formação do Lago de Itaipu, restaram lembranças e saudades. Por isso, Guaíra cuida com carinho da sua história, uma das mais antigas da região. Hoje nós temos em torno assim de umas 2.500 a 3.000 peças. Que todo dia, né? Ainda sempre está se formando, né, o acervo. Objetos, fotos, animais empalhados, vestimentas e um prédio da época de sua colonização. Você tem que retrata a presença da Companhia Mate Laranjeira? A DC ainda temos bastante, inclusive alguns pioneiros ainda, como a dona Gini Matsuyama, né, que pode te contar, e objetos de uso pessoal. Temos o nosso prédio aqui, que é da época, né? A Vila Velha da cidade de Guaíra, ela é toda da época da Companhia Mate Laranjeira, quando ela se instalou aqui.
Em 1957, chegava à cidade de Guaíra uma jovem oriental, disposta não somente a ajudar o seu marido, Shinjiro Matsuyama, corretor da companhia Mate Laranjeira, mas para fazer história assim como ele. Fundaram a primeira loja de ferragens da cidade, que permanece até hoje. Dona Giri, como que era a cidade quando a senhora chegou no ano de 1957? Conta um pouco pra gente de como era Guaíra. 57, a cidade de Guaíra era de paraguaios. Lá na Vila Velha falavam aquele lado. E não tinha quase poucas casas só. Os pioneiros devem ter uns 20 lojas esparramadas só. E depois aí foi aumentando, vindo mais colonos, né? O que a senhora achava de maior dificuldade naquela época aqui na cidade de Guaíra? A distância. Era só mato, então era um mato aberto, a estrada no meio do mato, né? Então quando chovia, não vinha no caminhão nem nada, atrasava tudo, deixava faltar, mercadoria também, né? Agora, quanto à via aérea, era VASP, Real, Varig, e depois veio nisso tinha também o Correio da FAB. Era difícil chegar em Guaíra por terra? Era difícil. Nossa, como? Tinha que ter muita paciência, que levava 22 horas, 24 horas de Açaí até aqui, que nós morávamos em Açaí, né? E a condução, muitas vezes, teve gente que levou 15 dias com a enchente, o piquiri não atravessava, né? A enchente demais e não parava, não tinha o que comer. Teve gente que comeu palmito cru para se manter. Não é fácil. O pioneirismo é duro. O trabalho do marido de Dona Geni para a empresa colonizadora Mate Laranjeira também não era fácil. Ainda assim, a infraestrutura já existente motivava as pessoas a comprar um pedaço de terra em Guaíra. Então ele todas as vezes traziam, às vezes de jipe vinha só umas 4 pessoas só, né? Com interesse de comprar. E aquele de caminhão era para conhecer sem compromisso, né? E trazia todo mundo. Nisso, quem gostava, comprava, outros que não. Eles interessavam porque é uma terra nova aqui, né? E com toda essa instalação já tinha hospitais, tinha tudo que a Mate, né, dava o recurso, dava para os que moravam primeiro. Tanto é que tem até condução escolar. Levava e trazia a criança do lote lá, do sítio, para estudar na cidade. E o relacionamento da Mate Laranjeira com seus funcionários? Era ótimo. Muito assim. Eles, pessoalmente, ele dava atenção a todos necessitados, qualquer coisa assim. E o lote também era em prestações, né? Era 3 anos, 4 anos, assim. Para mim, essa cidade era bem diferente de outro lugar. Parece que eu que vim para o estrangeiro. Foi como se estivesse num exterior onde falava guarani, falava castelhano, né? E o povo era muito assim, era meio fechado no grupo. Paraguai. Depois que fizemos amizade, aí mudou. De Frei, artista plástico e defensor dos poucos indígenas que ainda moram em Guaíra. Veja no próximo bloco.
Falar de Guaíra sem falar dos índios guaranis seria deixar para trás um pedaço da história do município. No início do século XVI, época dos primeiros contatos com os conquistadores europeus, a população guarani era de 1.500.000 pessoas. Mas, durante o processo de colonização, as reduções jesuítas e as aldeias guaranis de nossa região, que contavam com mais de 200.000 índios, foram devastadas pelos bandeirantes paulistas. Mas esses grupos indígenas continuam a fazer parte da história de Guaíra. Afinal, muito antes da chegada da Companhia Mate Laranjeira, eles eram os habitantes destas terras. Por isso, no Museu Municipal, eles e a cultura indígena têm lugar de destaque. Isso aqui, os índios usavam muito os guaranis, né? Não podemos esquecer que os nossos índios aqui eram os guaranis. Isso aqui era usado para bebidas, no caso chamado de cauim, que eles faziam a partir do milho, né? Mastigado. Os poucos guaranis que ainda vivem em Guaíra lutam na justiça para permanecer na terra, antigo Parque Nacional das Sete Quedas, que hoje pertence ao Exército. E foi por causa dos índios guaranis que ficou por aqui Antônio Augusto Sobrinho, conhecido como Frei Pacífico, que chegou à cidade da Itália a trabalho em 1975. Sim, ele chegou aqui através da igreja, né? Que ele era frei, tanto é que até hoje ainda o pessoal chama ele de Frei Pacífico. Ele não é mais o frei, né? Ele deixou da carreira, né, da vida religiosa. E ele gostou de Guaíra, se apaixonou pela nossa história e acabou se casando, foi estruturando uma família. E ele trabalha muito assim em madeira, em cerâmicas também, e é massagista. E ele é um apaixonado pela cultura guarani. Eu acho que foi isso que segurou ele aqui na cidade. Estudioso da cultura indígena, principalmente a Guarani, Frei Pacífico lembra do trabalho de catequização dos índios que viviam na região, feito pelos padres jesuítas. Os índios ocupavam 350.000 quilômetros. 350.000 quilômetros. Com 1.500.000 índios. Então, esses padres, né, que dizem, vieram catequizar, etc. Não, eles vieram, falaram do evangelho, mas da maneira deles, né? Frei Pacífico, que não mede esforços para ajudar os índios, tenta resgatar as tradições guaranis. Para ele, essa é a única maneira de garantir a sobrevivência física e cultural desse povo. Só que esses índios, podemos dizer que eram um pouco desaldeados. Eles não, poucos que tinham vivido numa aldeia, né, com bom cacique, que né, vivendo suas tradições, apesar que eles têm suas danças, né, suas dancinhas bem sem ritmo, né, mas tem, eles fazem sua... Então eu procuro que eles voltem a viver suas tradições, porque o povo que não tem tradições morre. Os Guarani perderam, infelizmente, perderam suas tradições, porque tudo tiraram dele e nada deixaram. E um pouco dessas tradições estão mantidas no Museu de Guaíra. E assim, ainda hoje, podem ser conhecidas pela população do município e pelos visitantes. Esta peça, ela é uma urna. A utilidade dela era uma urna funerária. Ela, inclusive, contém ainda alguns ossos, como do crânio, fêmur, né, da perna. Isso aqui os índios enterravam os seus mortos, né? Eles também acreditavam numa vida posterior à morte, né? Então, ela é dessa época também, você vê ela veio para nós assim dentro de uma caixa toda quebrada e a gente tentou montar, nota-se que faltou algumas peças, né? Se o trabalho do museu é importante para preservar a história dos índios e, consequentemente, de Guaíra, para ajudar os guaranis de hoje é preciso mais. E é isso que procura fazer Pacífico, que se mostra indignado com o que ele chama de descaso dos governantes com os índios, que para o ex-frei são os legítimos donos dessas terras. Quanto à situação deles, está periquitante, porque
Aqui não foi ainda decretada aldeia, porque não pode ser decretada aldeia quando é pequenos territórios, né? A Itaipu ainda não deu um documento. A FUNAI, às vezes, passa meses sem trazer uma cesta básica, porque começaram dos jesuítas. Com os jesuítas, eles, quando plantavam suas cereais, feijão, etc., milho, os jesuítas punham no armazém e davam uns pouquinhos a ele, porque dizia que eles comiam tudo de uma vez, né? Então, terminou o jesuíta, ficou a FUNAI dando cestinha básica, e não podemos continuar assim. Eles têm que viver, são inteligentes, né? São gente que vive uma vida, o momento presente, eles não pensam o amanhã. Somos nós que pensamos, vivemos muitas vezes o amanhã. Pacífico, partindo do pressuposto que os índios antes tinham tudo e hoje não tem nada, conforme você relatou para a gente, o que seria necessário para devolver a qualidade de vida? O necessário seria que o governo, né, precisa dar o seu pedaço de terra, devolver o que eles têm direito, né? E acabar com essa historinha de cesta básica. Toda história tem o seu herói. E em Guaíra, um jovem pescador arriscou a sua vida para salvar a de várias pessoas. Veja no próximo bloco. Relembrar as 7 quedas através de fotos e vídeos é despertar a saudade de um tempo que não volta mais. Apesar da grande alegria que as pessoas sentiam quando olhavam para este presente de Deus, outras guardam na memória o trágico episódio da queda de uma das pontes, em 1982. Falar de Guaíra e não falar de João Lima Moraes, ou simplesmente o João Mandi, é como pular uma parte dessa história. E é por isso que viemos aqui, em sua residência, para saber como vive, após 24 anos, o herói das 7 quedas. Em 1960, chegava à cidade de Guaíra João Mandi, que ao ver pela primeira vez as 7 quedas, ficou encantado, como muitas pessoas que tiveram esse privilégio. Ele nem imaginava que no futuro seu apelido estaria na página de vários jornais e que seu nome estaria ligado para sempre à história das 7 quedas. O apelido de João Mandi foi porque meu pai, ele tinha um bigode, né, um bigode comprido, e o mandi é um peixe que tem um bigode grande, né? Então quando ele pescava, ele falava, você parece um mandi e tal, não sei o que, né? Aí ele passou o Mandi Loiro, o nome dele, né? Porque ele era um italianão loiro, né? E depois os filhos começaram a chamar Mandi, família Mandi, João Mandi, José Mandi, Júlio Mandi, tudo Mandi, então virou uma mandizada, né? A família Mandi. É, uma família Mandi, Como é que era a movimentação de Guaíra antes e a partir do momento que a mídia começou a divulgar que as 7 quedas iria desaparecer para dar espaço para a formação do Lago de Itaipu? Guaíra sempre teve bastante gente, sabe? Porque a gente em 65 até 70 e poucos, a gente tinha 3 linhas aéreas aqui em Guaíra, o aeroporto funcionava com bastante frequência, né? E o pessoal vinha turista do mundo inteiro, já era um fluxo bastante grande de gente, né? Apesar da infraestrutura ser pouca, mas assim girava em torno assim de tipo 60 mil habitantes por aqui, né? Que entre os habitantes e o pessoal que convivia assim como turista, né? Nos hotéis e tal. Então sempre vinha muitos ônibus de fora e tal, né? Só que quando anunciaram que ia acabar, virou uma loucura. Aí vinha muita gente, praticamente triplicou o número de gente que queria conhecer a 7 quedas, né? E lá no começo do ano de 82, que começaram a anunciar que ia acabar no final do ano, aí começaram a chegar muita gente e a cidade ficou superlotada de gente, né? Antes da notícia do fim das 7 quedas, 20 ônibus em média chegavam à cidade de Guaíra todos os finais de semana. Depois, esse número aumentou para 60. O fluxo de turistas na cidade era muito grande. Pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo
queriam ver um dos mais impressionantes cenários da natureza que estava com data marcada para desaparecer. Na hora do acidente, por volta das 10 horas da manhã do domingo, 17 de janeiro de 1982, pelo menos 1.500 pessoas estavam no Parque das Sete Quedas. João, tenta resgatar pra gente como foi o momento quando você chegou nas Sete Quedas, ou próximo àquela ponte que havia caído. Você viu aquelas pessoas lá pedindo, clamando por socorro, e o que te motivou a enfrentar as terríveis águas das Sete Quedas para poder tentar salvar essas pessoas? Quando eu estava saindo do serviço, né, eu até estava de short, já que eu ia jogar futebol aqui na cidade, e um rapaz, amigo meu, falou: ó, João, caiu a ponte lá e tal, e tem um monte de gente do outro lado do rio, pendurado na ponte pedindo socorro, de vez em quando cai um e tal, né? Eu cheguei lá, estava lotado de gente, assim, os caras, os homens tentavam subir pelo cabo, pisavam na cabeça das mulheres, crianças, derrubavam para baixo. Realmente é bastante feio, sabe? E eu cheguei lá e vi uma mulher segurando num cabo de aço assim, e com a criança no braço, né? E com a mão segurando a criança, né? E daí quando a criança escapou da mão dela, e ela se jogou atrás, sabe? 6 das 8 pontes que davam acesso às quedas eram de madeira e sustentada por cabos de aço. Elas haviam sido construídas entre 1920 e 1930 pela Companhia Mate Laranjeira. A que partiu ao meio, chamada Presidente Roosevelt, tinha 37 metros de comprimento, 25 de altura e nenhuma placa indicando o limite de peso ou número máximo de pessoas. No momento em que os cabos de aço se romperam, em torno de 60 pessoas estavam em cima da ponte pêncil. 24 anos depois, ainda não existe um responsável oficial pela tragédia. 32 turistas perderam a vida. Mais de 900 pessoas ficaram ilhadas por cerca de 10 horas à espera de socorro. Felizmente para 6 pessoas, a ajuda chegou na hora certa. Aquilo eu senti bastante emoção, fiquei triste de ver aquilo, né? E eu já tinha, quando era mais assim, por brincadeira alguma vez, eu pulei, já tinha atravessado ali de baixo já. Não foi assim uma coisa inédita, eu já tinha feito aquilo já, sabe, simples, até por brincadeira, para chamar a atenção de turista quando eu ia para brincar lá nas Sete Quedas, né? E daí eu achei que podia socorrer alguém lá, então eu falei, vou atravessar do outro lado e vou ficar esperando, se alguém cair perto de mim eu pego, né? Daí foi o que aconteceu, eu pulei, atravessei e fiquei num remanso assim, daí caía uma pessoa, pegava, caía outra, pegava, né? Às vezes caía 3, 4, eu pegava um só porque não dava para pegar 2, porque a água era muito, muito forte, né? Então, mas consegui tirar 6 pessoas ainda vivas. Primeiro foram salvos 3 adolescentes, depois um professor de educação física e, por fim, 2 mulheres. A queda da ponte sobre o Salto 18 marcava o fim das Sete Quedas e o nascimento de um herói. João, tem um convite para fazer para você. Gostaria de te convidar para irmos juntos até a antiga Sete Quedas e lá uma pergunta que eu tenho certeza vai mexer com você e vai mexer com todas as pessoas que conheceram e que têm a lembrança das Sete Quedas. Você topa? Opa, vamos lá. Então vamos lá. João, o que você sente hoje olhando para esse lago e saber que há 24 anos Sete Quedas ficou afogada pelas águas de Itaipu? Olhe e tente passar para a gente essa lembrança. Pois é, Adriano, a gente sente tristeza, saudade e tristeza, né? Porque realmente aqui era uma das 7 maravilhas do mundo, né? Eu tenho certeza que você não conheceu assim muito, não deve lembrar muito bem, mas para quem já tem uma certa idade como eu, que foi criado aqui, né? Passei minha infância e adolescência tudo aqui, a gente tem muita saudade e nem acredita que aconteceu tudo isso, virou todo esse mar de água aqui que é hoje, né?
E principalmente a gente saber que tanta tecnologia que foi aplicada na construção da hidrelétrica de Itaipu, e eles não puderam nem pensar em algo que pudesse salvar Sete Quedas, né, João? Na realidade eu acho que eles só pensaram mesmo na parte do desenvolvimento, no caso, que é a produção da energia e tal, né? Porque se quisesse alguém fazer alguma coisa para salvar, eu acho que salvaria, né? Eu acho que naquela época também o pessoal não dava muito valor para a natureza quanto dá hoje, né? Que hoje você pode ver que nós temos vários grupos, várias ONGs, né? Defendendo a natureza, então isso aí para nós é bastante importante. Eu acho que o rio hoje tem esse lago aqui, é importante, tem bastante peixe para o pessoal sobrevive de outra maneira, mas só que a Sete Quedas era muito linda e acabou com a nossa fonte de renda, que era a principal fonte de renda, que era o turismo aqui de Bahia. Eu vi cachoeiras caindo e a água subindo debaixo do chão. Eu vi um arco-íris tão lindo, chegando pertinho ao encontro da mão. Eu vi essas matas crescendo, natureza vivendo o eterno verão. Eu via o turista chegando, todo o povo sorrindo. Oh, que doce ilusão! E o que restou para nós? Desilusão. Vieram cheias cobrindo de areia rastros de erosão. E o que restou para nós? Desilusão. Vieram as águas enchendo de mágoa nosso coração. Árvores secas rodeando nossa paisagem é bem a imagem da tristeza que ficou. Foi o trabalho, anos de sonhos e esperanças, resta a lembrança deste tempo que passou. E eu me espelho na grandeza da barragem, trago coragem de dizer com emoção que as belezas nestas águas submersas levo nos versos sufocados da canção. Meu Deus, o homem destrói tudo, sem pensar no amanhã. Vai destruindo, sem medir as proporções. Perdoe-nos, Sete Quedas vive em nossos corações.